Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula teórica então. Antes de dar início ao nosso assunto de hoje, vamos revisar um pouquinho o que a gente viu na nossa última aula. Então a gente falou um pouquinho sobre as idades, qual a idade de cada categoria, como saber a nossa idade em um determinado ano, em uma determinada temporada. A gente falou de forma geral sobre o sistema White e sobre o sistema Rolart, como eles funcionam de forma geral. Entramos mais especificamente no sistema Rolart, onde a gente viu o painel técnico, quem compõe o painel técnico, qual que é a função dessas pessoas que compõem o painel técnico e também o painel de julgamento, como ele é composto e o que faz cada uma das pessoas que está lá no painel de julgamento. Então vamos agora ao nosso assunto de hoje. A gente vai começar a ver um pouco mais a fundo o sistema Rolart e especificamente agora a impressão artística no sistema Rolart, como ela é avaliada no sistema Rolart. Então vamos lá. Antes de ver especificamente no Rolart, é interessante a gente conhecer como era a impressão artística antes de o Rolart ser adotado como sistema de julgamento. Antes, enquanto se usava o sistema White ainda é usado em algumas competições, né? A impressão artística ela era definida pela nota B, ou seja, os juízes atribuíam uma única nota, que como a gente já viu no sistema White vai de 0 a 10, para expressar a visão dele sobre a impressão artística de um patinador. Então, a gente pode dizer que é uma forma bem geral de definir essa qualidade de impressão artística, porque em uma única nota o juiz precisa definir se aquele patinador apresentou uma boa qualidade técnica na sua patinação, se ele teve uma boa expressão, se ele teve uma boa coreografia, enfim, todas essas qualidades precisam ser expressas em uma única nota. Já no Rolart, a gente tem 4 componentes que dividem um pouquinho melhor essas características da impressão artística. Eles são, a gente já viu também um pouquinho na última aula, são 4 componentes: skating skills, que é a nossa habilidade de patinar, as transições, a performance e a coreografia, ok? Então, no Rolart, os juízes têm essa função de avaliar muito mais especificamente cada componente, cada qualidade, cada característica que envolve a impressão artística de um patinador, tá certo? Então a gente vai ver agora o componente de skating skill um pouquinho mais aprofundado, ok? O que é o componente de skating skill? Ele representa a habilidade geral que um patinador possui para desenvolver a sua patinação durante um programa. Então é basicamente como um patinador patina, tá certo? O regulamento ele coloca 7 erros graves. Uma das palavras, a tradução literal é pecados. Então essas 7 características são características que marcam negativamente a habilidade de patinar. A primeira, joelhos rígidos, ou seja, quando o patinador não tem uma boa habilidade de uso dos joelhos. Ele não consegue flexionar os joelhos e mostrar uma boa fluidez. O tronco é exageradamente projetado para frente. Então a gente observa muito isso, quando o patinador projeta muito o quadril para trás e o tronco muito para frente para patinar. Isso é uma característica negativa também. A utilização dos freios para patinar. Quando o patinador usa exageradamente os freios para ganhar velocidade ou usa muitos passos no freio para ganhar velocidade, né? Inclinações incorretas. Então, o patinador está tentando fazer um eixo externo, mas o corpo está inclinado para a direção de interno, ou vice-versa, né? Impulsos incompletos. O patinador faz um impulso, mas a perna não completa a extensão, não completa toda a possibilidade de ganhar velocidade com aquele impulso. Muitos passos pequenos e sujos. Então a gente vê muitas coreografias que é difícil de identificar os passos, que tem muitos passos e eles são sujos, são difíceis de serem identificados, né? O patinador patina em eixos rasos, eixos pequenos, então a gente vê pouca profundidade, poucas curvas, né?
As curvas que são apresentadas são rasas, são pequenas, ok? Então, essas são os 7 erros graves que o regulamento apresenta sobre a característica de Scaling Skill, sobre o componente de Scaling Skill. Quais são as características observadas no componente de Scaling Skill? A primeira é qualidade, a segunda é condução, a terceira, dificuldade, a quarta, direcionalidade e a quinta, patinação em equipe. A gente vai ver todas essas qualidades agora mais para frente, tá? A única que a gente não vai entrar em detalhes é a patinação em equipe, que está relacionada à patinação em grupo ou à patinação em duplas, tá certo? É importante vocês saberem que ela compõe as características da habilidade de patinar, quando a gente vê uma dupla patinando, quando a gente vê um grupo patinando, mas a gente não vai se aprofundar muito nessa característica, ok? Então vamos lá, o que é avaliado? Primeiro, característica de qualidade. Quanto à característica de qualidade, tem uma pergunta que a gente se deve fazer quando a gente assiste um patinador. O patinador consegue fazer você esquecer que ele está sobre os patins? Então, o patinador, ele consegue demonstrar tamanha facilidade ao patinar que a gente até esquece que ele está executando um programa, uma coreografia sobre patins, de tanta facilidade que ele demonstra com a sua patinação, tá certo? O que mais envolve a característica de qualidade? Equilíbrio, boa relação das rodas com a superfície. Então a gente vê o patinador equilibrado, a gente vê que ele se relaciona bem com a superfície, ele consegue patinar bem sobre aquela superfície e demonstrar uma boa relação das suas rodas, dos seus patins com a superfície. Ele apresenta precisão na execução dos eixos, o posicionamento dos pés para a execução dos passos é correto, ele apresenta um bom controle das curvas, os eixos são profundos, existe uma demonstração de fluidez, o patinador consegue apresentar variação no uso da potência, da energia, ele apresenta velocidade e aceleração, uma boa habilidade de uso dos joelhos, dos tornozelos, o que torna a patinação fácil, o que faz parecer fácil patinar. E agora algumas características negativas em relação à qualidade do Scaling Skill. Uso limitado de passos, então os passos que o patinador apresenta são limitados, ele só apresenta impulsos simples, apresenta pouca variedade de elementos de patinação. As viradas são saltadas ou são flats, o patinador usa o freio para ganhar velocidade. E o uso exagerado de elementos de 2 pés na sua patinação. Então ele se observa poucos momentos de patinação de um pé, de eixo sobre um pé, de virada sobre um pé, tá certo? Então a gente viu aí a primeira característica observada no componente de Scaling Skill, que é a qualidade. Vamos agora à segunda habilidade que envolve o componente de Scaling Skills, que é a condução. A palavra originária é carriage, então a gente pode falar condução, transporte, a forma como o patinador se porta para executar um eixo, para executar um impulso, enfim. Vamos ver quais são as características que envolvem a condução. Controle do corpo e do centro de gravidade, então o patinador apresenta um bom controle do seu corpo e do seu centro de gravidade enquanto patinando. Ele apresenta uma correta postura e um correto alinhamento de acordo com as inclinações que ele está executando. As linhas de extensões da cabeça, dos braços, das pernas, das mãos e dos dedos são bem definidas. O arranjo de movimentos que o patinador executa, todos eles são executados com controle. E a fraqueza nesse elemento, o que ela representa? Ela representa uma constante projeção do corpo para frente e uma ausência das extensões ou movimentos inseguros, hesitantes. O patinador parece apresentar algum medo, alguma insegurança ao patinar, tá certo? Vamos então agora a nossa terceira característica que envolve a habilidade de patinar, que envolve a avaliação da habilidade de patinar, que é a dificuldade. Então,
o que define a dificuldade? O uso inteligente da variedade de passos e viradas. Por que uso inteligente? Porque a dificuldade é algo que vai variar de patinador para patinador, tá certo? Então, muitos patinadores vão apresentar uma maior disposição a um determinado tipo de dificuldade e cabe principalmente aos treinadores escolher, eleger o que mais favorece aquele patinador. Quais são os elementos de patinação, quais são as características que envolvem a habilidade de patinar que mais vão favorecer aquele patinador, tá certo? Então, o patinador, quando uma boa dificuldade é apresentada, o patinador apresenta eixos profundos antes e depois das viradas, mantendo a fluidez, mesmo assim mantendo a fluidez e a velocidade, e, obviamente, a dificuldade em si das viradas que são apresentadas, a facilidade com a qual o patinador apresenta uma determinada dificuldade. O que é importante a gente deixar claro quanto a esse critério de dificuldade. A qualidade sempre fica acima da dificuldade. Então, muitas vezes não adianta eu apresentar uma coreografia muito difícil, com vários elementos de dificuldade, com várias viradas, com vários elementos sobre um pé só, mas eu não consegui apresentar essa dificuldade com qualidade, tá certo? Então, a característica de qualidade vai sempre sobrepor a dificuldade, tá certo? Quanto mais o patinador conseguir apresentar a dificuldade e apresentar essa dificuldade com qualidade, melhor, tá certo? Mas não é uma boa escolha eu apresentar uma dificuldade muito grande, mas não conseguir apresentar essa dificuldade com qualidade. Vamos ver agora o quarto item, a quarta característica da avaliação de skating skills, que é a direcionalidade. Nessa característica também é feita uma pergunta: todas as direções foram exploradas pelo patinador? Ou seja, o patinador, ele patinou para frente, patinou para trás, ele patinou no sentido horário, no sentido anti-horário, enquanto executando as viradas, as rotações, ele usou usou os dois sentidos, né? Enquanto ele apresentava essas rotações, ou ele usou algum sentido dominante. Por exemplo, ele fez quase todas as suas rotações para o sentido anti-horário ou para o sentido horário, tá certo? Uma boa direcionalidade seria o patinador apresentar dificuldades, apresentar rotações nas duas direções, patinar nas duas direções, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo do uso da direcionalidade, né? Uma coreografia que teria uma avaliação negativa da direcionalidade é uma coreografia que usaria só um sentido para executar a coreografia, tá certo? Para apresentar os elementos. Uma boa coreografia no quesito, uma boa avaliação do skating skills no quesito direcionalidade seria uma coreografia que usa as duas direções, horário, anti-horário, tá certo? Aqui a gente pode observar, por exemplo, num esquema, no desenho de coreografia, que existe uma direcionalidade muito mais variada do que no desenho anterior, tá certo? Então isso está relacionado à direcionalidade. Para que a gente tenha uma boa avaliação do skating skills, é importante que a gente apresente diferentes direções enquanto a gente patina, ok? Só para a gente exemplificar essa característica. Então, algumas características positivas, tendo em base essas características de avaliação, o que representa uma boa habilidade de skating skill. Então, boa velocidade, boa potência, um patinador que executa poucos impulsos e com esses impulsos que ele executa, ele ganha muita velocidade. Isso demonstra uma boa potência, ele não precisa executar muitos impulsos para assumir uma boa velocidade. Esse patinador apresenta eixos profundos. Esse patinador apresenta boas inclinações. Toda vez que eu vejo ele de externo, eu vejo muito claramente o eixo nascendo do pé dele e a inclinação do corpo acompanhando essa inclinação do eixo. Boa variedade nas direções. Apresenta viradas, apresenta patinação em todas as direções possíveis.
As dificuldades apresentadas são apresentadas com qualidade. Então, aquilo que a gente comentou da dificuldade, onde o patinador apresenta dificuldades, apresenta viradas de um pé só e, além de apresentar viradas de um pé só, apresentar dificuldades, ele apresenta essas dificuldades com qualidade. O patinador demonstra segurança. A gente não vê esse patinador hesitante para patinar, a gente não vê insegurança na patinação desse programa. Ele apresenta boa fluidez. Todo momento que ele está patinando, ele apresenta fluidez, ele apresenta continuidade. Não existe nenhum tipo de instabilidade no corpo que faça ele perder a fluidez da sua patinação. Ele apresenta uma boa postura, um bom alongamento das posições. E os impulsos são longos, são alongados e são completos. Não existe nenhum impulso incompleto que para no meio do caminho. Tá certo? Então, essas são algumas características gerais que poderiam ser vistas como características positivas do componente Skating Skills. Quanto à impressão artística, isso vale para todos os componentes, existe um teto para cada idade, para cada categoria. O teto do sênior seria o 10, ou seja, os juízes podem chegar até a nota 10, quando julgando uma categoria de sênior. No júnior, o limite é a nota 9, ou seja, no júnior, os juízes não podem passar do 9 quando atribuindo a nota de Skating Skills. No juvenil, no youth, o teto é a nota 8. E no cadete, sport, infantil, mini e tots, o teto é a nota 7, tá certo? Então, para cada categoria, existe um limite máximo de nota que os juízes podem atribuir para a impressão artística, para os componentes, correto? No torneio nacional, que a gente pode entender que é um nível ainda abaixo dessas categorias, que são as categorias internacionais, não existe um teto pré-estabelecido, mas normalmente essas notas são ainda um pouco inferiores, um pouco mais baixas, já que os elementos técnicos também têm menor valor. Então, para que não fique uma discrepância entre a nota técnica e a nota artística, normalmente no torneio nacional a gente observa tetos ainda menores do que o do cadete, do infantil, do mini e do TOTS apresentados aqui no regulamento, ok? Só para vocês terem esse conhecimento, essa noção de que existe um teto, um limite para cada categoria. Existe um agrupamento das notas por categorias, são faixas, como se fossem faixas de notas, tá certo? Então, eu tenho lá o até 2, o que representa o até 2? Pobre, muito pobre, extremamente pobre, ou a faixa de 2 até 4, fraco, justo, da faixa de 4 até 6, abaixo da média ou na média, a faixa de 6,5 até 8,5, bom ou muito bom, e a faixa de 8,5 até 10, que seria superior ou muito bom, maravilhoso, né? Então, assim, os juízes, quando julgando, eles procuram enquadrar aquele componente, aquela habilidade do patinador dentro de uma dessas características, ou pobre, ou fraco, ou na média, ou acima da média. O juiz vai procurar enquadrar a habilidade de patinar, por exemplo, dentro de uma dessas faixas de nota. Aqui a gente tem um quadro onde ele apresenta as características de cada nota. Então, de cada faixa de nota, né? Então, a gente começa lá no 0,25, quais são as características de Skating Skills que representam o 0,25. Postura pobre, no bending, sem flexão de joelho, pouco uso da inclinação, sem confiança, passos pobres, o patinador não apresenta um bom equilíbrio e ele apresenta dificuldade, desequilíbrio, problemas com a execução dos passos, tá certo?
Então, essa seria a definição. Se eu observar muitas dessas características em um patinador, eu sei que ele vai estar lá na minha faixa de 0,25. E assim o juiz vai procurar, vai observar as características do patinador para perceber em qual dessas faixas de nota que o patinador se enquadra. E para gente técnico, para vocês patinadores, é interessante a gente uma noção, ter um conhecimento sobre essas características, para que a gente saiba o que a gente pode fazer, para que a gente saiba o que a gente tem que trabalhar, o que eu tenho que trabalhar com vocês, atletas, para que a gente consiga uma pontuação mais alta em cada componente, tá certo? E aí, se vocês observarem um pouco mais, a gente vai ver quais são as características da nota 3, quais são as características da nota 4, da nota 4,5, enfim, a gente vai poder observar quais são as características presentes em cada faixa de nota, né? Aqui a gente tem um exemplo de um protocolo, de como essas notas, como a nota dos componentes aparece no protocolo, mas eu coloquei esse exemplo principalmente para que vocês entendam que é realmente muito difícil atingir notas altas nos componentes, que como a gente percebeu, por exemplo, na habilidade de patinar, existem muitas características e é realmente difícil que um patinador consiga reunir todas as características positivas e consiga apresentar todas as características positivas. Esse exemplo é de um dos top 5, dos 5 melhores patinadores do último Mundial. A gente percebe que a gente tem notas ali entre 7 e 8,75, tá certo? Mas lembrando que a gente está falando dos 5 melhores patinadores do mundo, né? Então a gente já tem que estar ciente de que é realmente difícil atingir notas muito altas na questão dos componentes. É lógico que a gente tem que trabalhar para atingir as melhores pontuações, porque isso também vai contribuir para que a gente construa uma boa pontuação com o nosso programa, mas é interessante, é importante a gente entender que dificilmente a gente vai observar um patinador, pelo menos no atual momento que a gente está, que o Rollart é novo, está todo mundo se adaptando ao Rollart, a gente não observa notas 9, 10 na atribuição dos componentes, tá certo? Então vamos exercitar um pouquinho a nossa aula de hoje. Nossa primeira questão cite 4 dos 7 erros graves relacionados ao componente Skating Skills. Então, o que a gente apresentou lá no começo da aula, os pecados de um patinador quanto ao componente de Skating Skills. Segunda pergunta, quais são as 5 características observadas no componente de Skating Skills? Então, quais são as 5 divisões, as 5 características do que um juiz, do que um julgamento vai observar quando avaliando a habilidade de patinar, o Skating Skills? Terceira pergunta, como eu posso aumentar a minha pontuação no componente Skating Skills? Então, quais são as características que eu posso desenvolver na minha patinação para que eu tenha uma pontuação maior nesse componente? E a quarta e última pergunta, quais características podem reduzir a minha pontuação nesse componente? Então, quais são as características negativas, as coisas negativas que podem... O que de ruim um patinador pode executar, apresentar, que vai fazer com que essa pontuação do Skating Skills venha a ser reduzida, tá certo? Bem tranquilas, só mesmo para vocês exercitarem o conhecimento, o entendimento de vocês sobre o componente de Skating Skills. Lembrando que a gente parte da ideia de que é muito importante que vocês conheçam as regras, entendam basicamente como funciona o julgamento, entendam o que pode favorecer, o que pode prejudicar a construção da pontuação de vocês, para quando a gente vá trabalhar na pista, para quando a gente
faça um trabalho de treino de skating skills, a gente entenda o porquê que a gente está fazendo aquele trabalho. Quando a gente faz um trabalho de mobilidade de joelho, por que a gente faz um trabalho de mobilidade de joelho? Quando a gente fala sobre a inclinação de vocês durante os treinos, por que a gente fala sobre a inclinação de vocês durante os treinos? Enfim, que a gente possa entender que a nossa pontuação é construída também pela forma como a gente patina e a gente entender o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa trabalhar para poder melhorar essa pontuação relacionada à habilidade de patinar, tá certo? É isso, gente. Bom estudo para vocês e até a próxima.